pode obrigar o Eterno a fazer nada. Sim. Quer dizer, a chama negra é um tipo de expressão da Terra. Então nada, nem ninguém poderia nos obrigar a fazer nada. Pode nos obrigar a fazer nada. Só nós mesmos. Entendi. O demiurgo não tem poder nenhum de verdade sobre nós. O único poder dele é um poder ilusório. É o poder da ilusão. E ele consegue nos hipnotizar, nos convencer de algo. E aí nós ficamos encantados com essa coisa toda, presos por laços familiares, laços emocionais, laços materiais, e nós não queremos nos libertar. Como nós não queremos nos libertar, nós não nos libertamos. Da mesma maneira o karma. Quem é que pode aplicar o karma sobre a própria divindade? Ninguém. Porque a própria divindade é o agente do karma. Quem realmente aplica o karma sobre você, a lei, né? Que o karma seria a lei de retribuição, é você mesmo. Por isso que é tão importante o cristianismo doutrinar você. Com essa doutrinação, você passa a achar, eu agi errado nesse ponto. Então eu mereço ser penalizado, eu mereço ser punido. E aí o couro come. Já viu que no Pai Nosso, cristão, eles falam assim, perdoa nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. A aplicação da lei é proporcional a como você faz. Quer dizer, haja sobre mim como eu ajo. Isso está ali explícito, como é que o sistema funciona. Então você vê que há uma relação entre como você acha que é certo e o que acontece com você. Então, por isso que é muito importante libertar a consciência desses condicionamentos judaico-cristãos, esses condicionamentos escravagistas. Não importa se o cara diz que é kardecista, se o cara diz que é umbandista, se o cara diz que é evangélico, ele está cheio de conceitos errados sobre o que é certo e errado. E esses conceitos infernizam tua própria vida, porque ninguém pode aplicar o karma sobre a divindade. Somente um ser tem capacidade de aplicar o karma. O agente do karma é a própria divindade. Então, quando você está sofrendo algo kármico, provavelmente, pelo menos no seu interior mesmo, você acha que errou. Quando você desencarna e se liberta, você atinge o nirvana. Nirvana quer dizer ausência. Quer dizer, quando você se liberta e sai do cosmos e volta para o mundo da causal, para a dimensão causal, que é a sua dimensão original. Nirvana quer dizer ausência de karma. Porque o karma não age nesse estado. No nirvana, o karma não te atinge. Por quê? Olha só. Considerando isso aqui como um desenho do ser humano. Cada corpo humano aqui, corpo físico, duplo etérico, corpo astral, cada um desses pontinhos aqui é um corpo. Mental concreto, mental abstrato, os dois mentais, corpo intuitivo e o essencial. O karma, ele só atua aqui. E algumas variações dele atingem isso aqui. Mas nunca vai atingir isso aqui. Porque é a própria expressão da divindade. Nada pode afetar a tua essência espiritual, que na verdade ela é representada aqui, né? Mas ela usa principalmente esse corpo. Então nada pode agir sobre ela. Ela, na verdade, uma vez convencida de certas coisas, é que age sobre você. O que o demiurgo faz é de uma perversidade e engenhosidade incrível. Ele consegue convencer você a se prejudicar. Por isso que libertação da consciência é tão importante. Uma vez que você liberta a consciência, você pode fazer qualquer coisa. O espírito não evolui. O espírito já é evoluído. O espírito, ele é o próprio espírito. Ele é a própria expressão do eterno. Então, ele já surgiu perfeito. Na verdade, ele surgiu perfeito e ele se torna, não vou dizer imperfeito, porque também não consegue tornar ele imperfeito, mas ele se torna obtuso. Ele se esquece do que ele é. É engraçado que eu estudei muito a Bíblia, né?
o livro das mentiras. Eu estudei muito, eu fiz catecismo 5 vezes, sem completar. Eu tenho Bíblia de Testemunho de Jeová, Batista, Metodista, tradução João Ferreira de Almeida e tal, e li e comparei tudo. Então eu conheço bem o inimigo. Mas tem uma passagem no Salmo 82, que é citado por Yoshua Ben Pandira, o Jesus bíblico, que quando os fariseus cercam ele para apedrejá-lo, né? E fala assim para ele: você disse que você é Deus, que você é filho de Deus. Aí ele falou assim: eu não. O salmista disse isso. Quer dizer, está no livro sagrado de vocês. Aí ele cita por alto assim o que é, e é o Salmo 82 que ele está citando. Ele está dizendo: não fui eu que disse que eu sou Deus. Foi o salmista. Então vocês têm que ir contra a lei de vocês. O Salmo 82 fala assim: Deus julga na Assembleia dos Poderosos. Até quando julgareis injustamente? Levanta-te, ó Deus. Ele está falando das pessoas. Julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. Nesse Salmo 82 ele fala assim: sois deuses. No Salmo 82 está escrito: sois deuses, vocês são deuses. Todos vós, filhos do Altíssimo. Até quando julgareis injustamente? Protegei a viúva e tal. Ó Deus, levanta-te, ó Deus. Julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. Aí Yoshua, quando ele é interpelado pelos fariseus que queriam apedrejá-lo, fala assim: você está dizendo que é filho de Deus? Como é que pode? Né? Que é Deus praticamente? Ele fala: eu não. Quem disse isso foi o salmista, que falou que todos nós somos Deus. Está entendendo? Então, assim, isso está lá no Salmo 82. Sabe? Sois deuses e todos vós, não teve assim, não, mais ou menos, você não, todos vocês são filhos do Altíssimo. E o Deus Altíssimo está acima desses bagulho todo. No início do cristianismo, haviam gnósticos dentro do cristianismo que foram banidos, foram mortos e tudo mais. E algum gnóstico deixou isso lá e passou, ficou. E é a realidade que está falando aí. Todos nós somos expressões do Eterno. E se você se levantar ou desenvolver esse seu potencial divino, você vai fazer, como diz lá, você vai ordenar a montanha que se move, ela se move. Não é bem assim. Mas quer ver? É como o Elon Musk fez. Todo mundo disse que era impossível o que ele fez. Ele fez foguete da ré, mano. A NASA chamou os astronautas que já tinham ido à Lua. Os heróis dele, ele fala, no documentário dele, que ele fala que ele chorou e tudo. Que os heróis dele foram depor lá tipo uma CPI e falaram que o que ele estava querendo fazer era impossível. De levar naves recicláveis e tal. Ele falou que, ele ficou muito perturbado com aquilo, porque aqueles caras eram os heróis da infância dele, inspiraram ele a tentar fazer a epopeia de Marte. Aí chegam os caras lá dando depoimento, dizendo que aquilo que ele está fazendo é maluquice. Só que depois ele fez. Aí é foda, eu quero ver a cara desses caras, mano. Ele fez algo impossível, porque ele acredita que é possível. E outras pessoas mais vão fazendo coisas que todo mundo diz assim: não dá, não pode, não dá para fazer. E se você quiser realmente fazer, botar teu potencial divino para funcionar, você vai realizar. Todos nós tivemos momentos na nossa vida onde pessoas não acreditaram em nós. E pessoas que às vezes a gente considerava muito, sabe? E nós persistimos, insistimos e conseguimos. E aí depois aquelas pessoas ficam com cara de tacho. Eu não gosto de dar ouvidos às pessoas que dizem como é que não funciona. Porque como não funciona, todo mundo sabe como não funciona. Eu gosto de falar assim, vamos supor, eu estou tentando fazer um negócio, aí você vem e fala assim para mim: pô, João, o que você está tentando fazer? Eu estou tentando fazer isso assim, assim. Tu fala assim: pô, eu acho que eu entendo um pouquinho disso. Por que você não tenta desse jeito? Por que você não tenta daquele jeito? Olha, eu também, ou então eu não entendo muito disso, mas vou tentar te ajudar. Agora a maioria não faz isso não. A maioria diz para você assim: isso não vai funcionar não, não vai dar certo. Então você vê que eles têm uma programação derrotista. Eles têm uma programação de não fazer. Eles não sabem fazer, eles só sabem não fazer. Por isso que a maioria só sugere para a gente que a gente pare. Porque isso é uma mentalidade de escravo. Não é uma mentalidade de liderança, de alguém que vai tentar. Porque se você for ver, tudo que melhorou a vida da humanidade foi porque um louco tentou. Teimosia.
É lógico que teimosia, mas você vai se preparando, vai. Mas foi alguém que insistiu. E o que disseram para esses caras? Que era impossível, que era para desistir, né? E assim por diante. Então, assim, quando nós botamos realmente o nosso potencial divino para funcionar, e a maioria não sabe fazer isso, a maioria está presa em modismos, em condicionamentos, em tradições, em crenças. E aí não há como o potencial divino funcionar, porque está confuso. Quando você faz suas meditações, faz suas yogas, você aprende a direcionar seu pensamento e você foca naquilo que você quer fazer, ouvindo só quem acrescenta. Vamos supor que eu fosse falar assim, eu vou escalar a Pedra da Gávea do Rio de Janeiro. Aí um monte de gente vai falar, pô, Jorge, você vai escalar a Pedra da Gávea, você não vai conseguir, tal, cara, você não tem preparo, e que não sei o quê, e papapá, e papapá. Essas pessoas só sabem o quê? O não fazer. Eu gostaria de ouvir um alpinista, alguém que inclusive já foi, que falaria assim, olha, Jorge, você quer mesmo escalar? Então vamos lá. Vamos começar a fazer um curso de rapel, de indoor, né? Aquele rapel indoor. Depois vamos fazer um curso já de um rapel externo e tal. Vamos pegar um condicionamento físico. Por que ele está fazendo? Me ajudando a tornar possível um propósito e um objetivo. E vai acabar conseguindo. Mas a maioria não sabe fazer. E como eles não sabem fazer, eles só sabem te aconselhar a não fazer. Está entendendo? Cuidado com essas pessoas. Sabe? Eles são verdadeiros nãos assim com exclamação. Você tem que procurar sims. Sabe? E, como eu estava falando, o karma, ele só age sobre você porque você assim o permite. Mas não adianta você virar e falar assim, eu não permito mais que o karma haja sobre mim. Que lindo, e acabou o karma. Não é isso. Você vai ter que mudar seus paradigmas, o seu conjunto de crenças. Você está com crenças autolimitantes. Por isso que essa higiene mental tem que ser feita. Você tem que extirpar o cristianismo de você. Eu me lembro de eu andando ali na Andrade Pertence, é uma rua que tem no Catete, com o Shiva do meu lado. Aí ele falou para mim, eu estava passando um sufoco do cacete. Aí ele virou para mim e falou assim para mim, Jorge, quando é que isso vai acabar? Aí eu falei assim, olha, eu já podia ter acabado. Se eu não me levantasse mais, já tinha acabado. Mas se eles me derrubarem 1000 vezes, eu vou levantar 1001 vez. E isso só vai acabar quando eu extirpar a última gota de cristianismo, sabe? Esse veneno, a última gota de cristianismo de mim. Quando eu fizer isso, isso vai acabar. E passou. Um belo dia, eu estava andando Andrade Pertence com ele, e eu virei para ele e falei assim mesmo, acabou. Aí ele falou assim, o que foi que acabou? Eu falei, cansei de ser pobre. E acabou no quê? Acabou. E tirei o último restício de cristianismo de mim. É que vocês não entendem isso. Foram colocadas em vocês várias crenças autolimitantes que mantêm vocês escravos. Se tirar essas crenças, tudo é possível para você. Você vai cortar essa sociedade igual faca quente corta manteiga. Você sabe como você prende um elefante? Você pega um elefante pequenininho e amarra uma corda no pé dele e bota no pau. Fica o pau. Ele é pequeno, ele não consegue arrancar aquele pau. Fica mexendo o pé para lá e para cá, tentando. Ele vai tentar, até que ele vai desistir. E ele vai acreditar que é impossível tirar aquele pau. Quando ele é grande, enorme, você amarra o pé dele e bota num pauzinho lá no chão. Ele não tenta mais. Porque não é que o pau está segurando ele, não é que a corda está segurando ele. O que está segurando dele é a cabeça dele, é a mente dele. E vocês estão iguaizinhos. Já viu o cavalo de filme de faroeste? Que o cara solta do cavalo, ele não amarra o cavalo naquele coxo, ele joga a corda ali, o cavalo nem sai. Porque ele já foi condicionado desde pequeno que quando a corda está ali, quando ele era pequeno, amarravam. Agora, quando ele é grande, só baixa, porque ele já se cansou. Ele está convencido de que é impossível. E foi isso que fizeram com vocês. Convenceram vocês que era impossível. E agora vocês não tentam mais. Mas eu tenta, mas olha só, as crenças estão lá dentro. Então, a primeira coisa, faça a faxina na sua casa, na sua mente, no seu conjunto de crenças. Quando você conseguir fazer isso, malandro, aí você vai ver o que você é capaz de fazer. Eu sempre falo, o que eu vou falar agora para vocês, está escrito isso, meu. Abandone todos os seus escrúpulos.
menos aqueles que você achar que não deve abandonar. Bota os valores todos em cima de uma mesa e fala assim, ó, blá. Só deixa na mesa aqueles que você fala assim, não, isso aqui eu vou manter, isso aqui eu vou manter, isso aqui eu vou manter. Que sejam 5. Não, isso aqui é o que eu acho que está certo. Pronto. O resto eu faço qualquer coisa. Acabou, mano, meu amigo. A sociedade não vai mais te segurar. A sociedade não vai mais ter condição de te segurar. Eu recomendo a vocês verem o filme O Tigre Branco. É um filme que está no Netflix. Para você ver como é que se controla pessoas e como é que as pessoas se libertam. Tá? É o Tigre Branco. O cara é um motorista de uma família tradicional indiana, tratado igual um capacho. E aí, um dia, e sendo manipulado através das relações familiares dele, que a família dele já era praticamente escrava. Pô, tem um lance lá que o cara manda ele fazer o pé, massagem no pé do cara, enquanto o cara está conversando com a família, daqui a pouco o cara dá um chute nele. É nesse nível o bagulho. Até que ele acorda. Quando ele acorda, malandro, ele fica esquisito. Só isso. A hora que você acordar e ver o que se fez com você, e não é vou fazer com os outros, não é isso, não. Tirar essa bobagem toda. Mas por que eu não posso fazer isso? Claro que eu posso fazer. E vou fazer. No Bhagavad Gita, o livro sagrado do hinduísmo, eles falam que todos que são inconscientes são agentes da Maya, da ilusão. Vocês vão ver isso no filme Matrix, no primeiro filme do Matrix, quando eles estão explicando para o Neo como é que funciona a Matrix, que bota aquele pessoal andando na rua, e aí de repente ele vê a mulher de vermelho e tal, quando ele se vira é um agente da Matrix apontando a arma para ele, ele fala, todos os seres inconscientes da Matrix são potencialmente os agentes, porque os agentes podem incorporar em todos eles. Então, na verdade, o que fizeram no filme Matrix foi um eco do que existe no Bhagavad Gita. Seus pais, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, todo mundo que você conhece, os seres inconscientes são agentes da Maya. E eles vão sempre trabalhar para a Maya. Vão sempre tentar te prender na Maya. Inconscientemente eles fazem isso. Eles não sabem que estão fazendo isso. Eles nem percebem a própria prisão. E a prisão que eu falo não é prisão física, é a prisão de pensamentos, de crenças. Então eles vão sempre agir a favor de manter aquilo que eles acham que é certo. Eu sempre orientei meus filhos o seguinte, quem vai chamar vocês para fazer bobagem não é o inimigo. Porque o inimigo, você vê ele lá do outro lado da rua e se prepara contra ele. O teu amigo está do teu lado. Se o teu amigo descobre uma boa, o que ele faz? Ele tenta te passar qual é a boa. Então, ele acredita que um certo comportamento está certo, então ele vai passar esse comportamento para você. Então você tem que ficar muito mais atento com teus amigos, com teus familiares, com teus vizinhos, com as pessoas que se relacionam com você, do que com o inimigo em si nesse ponto. Porque o inimigo começou a falar para você que uma coisa está bonita, você já acha que está feio. Mas quando o amigo fala que está feio, você considera. Então, geralmente, são as pessoas que nós mais amamos. Né? Oh, muito lindo isso. Que fazem isso mesmo. Tem processos para mudar isso. A meditação é um processo que ajuda a atuar no seu subconsciente e modificar o seu sistema de crenças. Outra coisa que ajuda muito, a missa negra. Se você prestar atenção no que é falado na missa negra, não ficar repetindo igual um papagaio, aquelas invocações que os oficiais fazem, porra, se você repetir aquilo ali, você que está na assistência, ou está como sacerdote, sacerdotisa, na hora que começa cada um a falar e você repetir exatamente aquilo ali com consciência, pô, tem que ver o que é falado ali, cara. Toda quarta-feira você repetindo aquilo com consciência. E você prestar atenção no que você está fazendo, a reprogramação mental que você está fazendo naquilo. Agora, o problema é que você fala da boca para fora, sem prestar atenção no que está falando, e aquilo fica na superfície. E não atinge as suas profundidades subconscientes. Se você usar a missa negra de maneira adequada como uma ferramenta espiritual, você vai modificar seus condicionamentos e crenças autolimitantes. E se você utilizar a missa negra como uma ferramenta espiritual, você vai atuar sobre o seu subconsciente e vai modificar seus condicionamentos e crenças autolimitantes. Mas a maioria fica ali numa charopada,